Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de trabajos libres. Hoy vamos a poder escuchar a 4 expositores que van a presentar sus trabajos. La primera de esas personas es Nora Goldfinger, cuyo título es La mentira y la verdad son una misma cosa. Nora es licenciada en Sociología por la UBA, Análisis Existencial y Logoterapia en Educación. Life Coaching, otorgado por la International Coach Federation, fundadora y creadora de Heme Aquí Golf Terapia para personas con necesidades especiales, con educación e integración a través del golf. Autora de libros, premiada en 11 oportunidades por su invalorable dedicación e inclusión a la sociedad con personas con discapacidad. Nora, la escuchamos. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación para poder mostrar mi trabajo. Y hoy les voy a presentar La verdad y la mentira es una misma cosa. Esto surge a partir de mi segunda hija. Ella nace con síndrome de Down y es la gran inspiradora de todo mi trabajo. Ella es la que nos ha inspirado a armar y a desarrollar lo que es Heme Aquí Golf Terapia, utilizando el golf como un objetivo de integración y de inclusión a la sociedad. Entonces el otro día estaba hablando de sinónimos y agarra y dice: la mentira y la verdad es una misma cosa. Y la verdad que me quedé impactada. Y le dije, ¿sabes qué? Me parece algo muy interesante, lo voy a trabajar y lo que voy a hacer es relacionarlo con la tarea que nosotros desarrollamos en discapacidad para ver cuántas verdades se dijeron que hoy dejaron de serlo. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo empecé a investigar? Utilizando la gematria. Por favor. La gematria es la numerología hebrea que le da y le asigna un valor a cada letra. La sumatoria de las letras que componen una palabra nos da un número y ese número tiene un significado. Lo interesante es que a partir de esta combinación de números, de palabras, de letras, aparecen muchas otras relaciones que en un principio uno no las veía, dando origen a distintas verdades, a distintas ideas, a combinar nuevos pensamientos, a unar y a desarrollar nuevas oportunidades. Por ejemplo, vamos a ver acá la palabra emet, que es verdad, que es lo que venimos diciendo. Emet es en hebreo, ¿sí? Hablamos que la gematria es en hebreo, y está conformada por la letra Aleph, Mem y Taf. Estas letras suman 441, que significa 9. 9 que son los meses del embarazo, el tiempo que necesitamos para desarrollar una creación. También esta palabra, si nosotros vemos, tiene cada letra sus 2 puntos de apoyo. Es decir, es una palabra que está bien afirmada en la realidad cósmica, que nos produce una unión dentro del universo donde se afirma y nos revela la verdad absoluta. El 1, la Aleph, es nuestra primera letra del abecedario hebreo, tiene valor numérico 1, que significa Dios, implicando la dimensión espiritual en lo que es nuestra palabra Emet. La Mem, esta que está por acá, que vale 40, curiosamente habla de los días de la formación del feto, mientras que 400 habla de la profundidad y del crecimiento. Entonces, Emet habla de 9 meses de embarazo. Como dije que había otras palabras que se relacionan, embarazo, tomé luz, or, ¿sí? Or, que curiosamente también nos daba 9. Y también curiosamente nos da esta palabra, la Aleph, la letra Aleph, hablando de la espiritualidad que nos implica cuando la luz ilumina la verdad. ¿Qué quiero decir con estos 9 meses de embarazos y con esta luminosidad? Es dar luz a los pensamientos, es el trabajo, es el tiempo que nos tenemos que tomar para elaborar nuestros pensamientos, nuestras acciones, para poder recién emitirlas. Porque una vez que nosotros emitimos las palabras, ya dejan de ser nuestras para transformarse en una modificación, para el bien o para el mal, dentro de lo que es el mundo.
Por eso en los Salmos ya se dice, lengua engañosa, ya tienes 2 barreras, la lengua y los dientes antes de que salgan las palabras, ¿sí? Pero vamos a continuar, por favor. Y quiero hacer 2 referencias. Esto que significa or, cuando le sacamos este componente espiritual de la primera letra que hablamos, nos habla de falta de luz. Pero a la palabra emet, verdad, que dijimos tan firme y tan señorial, si le sacamos esta alef, nos queda la muerte y la mentira. O sea que, cuando nosotros hablamos de falta de luz, estamos hablando de la oscuridad. En realidad la oscuridad, ¿por qué existe? Porque la luz está oculta. Hay una ópera de la flauta mágica de Mozart que habla de la tensión, de la pelea, ¿sí? De la batalla que se produce en la luz y la oscuridad, la lucha de ver de quién va a ganar, es muy interesante. Y con el tema de la verdad y la mentira, nosotros en realidad podemos decir que la mentira no existe, porque lo que realmente existe es la verdad. Y volvamos a nuestra amiga mentira, que decimos que se llama sheker en hebreo, ¿sí? Cuyo valor es 600 y terminamos en 6. ¿Qué es 6? Es el día donde se construyó el 6º día de la creación de la humanidad. Pero ¿qué es lo que se construyó la humanidad en un nivel elemental, en lo que habla la cábala del alma animal, en la parte más esencial de nosotros mismos, llevándonos a ser casi con esta humanidad? Si nos quedaríamos solo en eso, quedaríamos sin los seres humanos, quedaríamos sin el desarrollo de la humanidad, porque falta el día 7º, que es el componente espiritual, donde nos lleva a nosotros a componernos como seres humanos. Entonces, hablamos que la oscuridad es falta de luz, la mentira es la ausencia de la verdad. Si a la verdad que sumamos 9, como recién dijimos, le sacamos el valor numérico de 6, que es la mentira, nos queda 3. Y acá aparece nuestro amigo Víctor Frankl con el famoso cilindro de mente, cuerpo y espíritu. Entonces, relacioné nuevamente con la cábala, y la cábala nos habla de nuestro rey, de Melech, que curiosamente suma 9, también la sumatoria de estas palabras, y este rey es el que nos ha formado, y también nos ha dividido en mente, cuerpo y espíritu, obviamente. Entonces la cábala nos habla de la mente, que está conformada por 3 atributos. Comenzamos con Dat, que es conocimiento, y este conocimiento nos lleva a la pregunta de qué es el mundo, cómo está formado, cómo funciona, dónde estoy ubicado, en una continuación mecánica del funcionamiento del mismo. Pero para lograr la comprensión de él, yo necesito incorporar el estudio para saber el cómo del mundo, el cómo funciona, cómo puedo lograr provocar cambios, cómo puedo hacer para modificarlo. Y recién cuando tengo una comprensión y un conocimiento, llego a lo que es Josma, que es sabiduría, y ahí es donde yo me elevo para poder elegir el sentido, para poder elegir los juicios, para poder elegir los valores con los cuales yo me estoy moviendo. Entonces de la mente nos vamos al cuerpo. Por supuesto que la mente está dentro del cuerpo, que le llamamos Moaj, y después está Lev, que es el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es lo que sostiene el cuerpo. ¿Qué se ubica dentro del corazón? Lo que venimos viendo, todas las emociones, todos los sentimientos, que son los que van a provocar modificaciones en nuestras conductas, que a su vez van a modificar modificaciones dentro de lo que es nuestro mundo. Y después tenemos Clayot, que son riñones, conectándonos con nuestra área corporal más baja, con nuestro más instintivo, nuestro sistema más instintivo, el de la comida, el de la reproducción, ¿sí? De la evacuación. Esto sería casi nuestro alma animal, donde se manifiesta en un principio en nuestro sistema corporal. Y luego pasamos al espíritu, que también lo divide en 3, y comenzamos con nuestro alma inferior, que es Nefesh, que es lo que más se ve
es lo que se aproxima en el ser humano, es cómo me muevo, son mis acciones, son mis sentimientos, ¿sí? Es lo primero que se percibe de la persona. Luego pasamos al ruaj, esta forma que sale, el viento que sale cuando nosotros hablamos, el habla, que es el poder del habla, que ya pasa a ser como sería el inconsciente espiritual, para pasar luego a la Neyamá, que es nuestro sistema más elevado de conocimiento, donde nos liberamos casi de nuestra alma animal, llevando al alma divina para generar un contacto con Dios o con nuestra conciencia. Entonces, nuestra palabrita sheker, que decimos que es mentira, la usamos las mismas palabras, pero resulta que formamos otra palabrita que es kesher, que quiere decir vínculo. Y entonces acá digo que tenemos sheker, es el vínculo con lo que es verdad. Y ahora está donde nos lleva a nuestro trabajo en M aquí, en Golf Terapia, para hablar de estos statements, estos enunciados que se decían hasta aproximadamente mediados del siglo XX. Las personas con discapacidad no pueden leer ni escribir. ¿Verdad o mentira? Era una mentira que estaba ocultando la verdad, porque lo que estaba faltando eran los elementos, eran los estímulos, eran los métodos adecuados para poder estas personas llegar a escribir. Las personas con síndrome de Down son todas cariñosas. En realidad es otra falacia porque estamos hablando de personas y las personas, como cualquiera de nosotros, somos más cálidas, menos cálidas, cariñosas, nos retraemos y tenemos el mismo comportamiento como aquellos, como nosotros. No son ositos cariñosos, son personas con emociones y sentimientos. Y acabamos con que las personas con necesidades especiales no pueden jugar al golf, que fue otra verdad donde muchas veces estas personas hacían de caddy y llevaban los palos a sus padres. Y entonces en M aquí, Golf Terapia, lo que hemos hecho es, ¿se acuerdan que hablamos de la comprensión del mundo y el razonamiento? Bueno, desarrollar un método que parta de la cabeza misma de nuestros jóvenes. El método no se inventó primero y se puso después a disposición, sino que a partir de conocerlos, acuérdense que tengo una hija con síndrome de Down, que vivo en el medio con ellos, entonces a partir de conocerlos pude elaborar un método donde está trabajado sobre lo que aman, lo que necesitan y lo que les gusta. Lo que aman, que es la música, la escuchan en todo momento y lugar, es un manual, es nuestro manual de educación, es divertido, pero es perecedero, es perenne a la vez. Lo que necesitan es un método adecuado y lo que les gusta es estar entre amigos. Esto que hablábamos recién de la trascendencia, es el grupo de amigos que los va a contener, es el que los va a escuchar, es donde se atreven a hablar, donde se pueden divertirse, donde se atreven a crecer, donde se desarrollan. El grupo de pertenencia es la pieza fundamental para provocar una fuerte autoestima que se va a abrir hacia el conocimiento. Y entonces a ver si tenemos suerte y hablamos de nuestro himno, ¿sí? La música como elemento fundamental. Y en esto de la música, la bailamos, tenemos nuestra coreografía, trabajamos el cuerpo, nos concentramos para escuchar la música, coordinamos nuestros movimientos, la sensación auditiva, la cantamos y todo esto hace que en una sola cosa divertida como es estar entre amigos, bailar, movernos, estamos aprendiendo, estamos trabajando el cuerpo, la mente y el espíritu para lograr mejores personas. Entonces trabajamos con el nodo humano, que vemos al alumno como una persona biopsicoespiritual, social y existencial, comprensible solo de la trascendencia. Es el trabajo del grupo de pertenencia. Ellos descubren su libertad, eligen jugar al golf, eligen pertenecer a M aquí para transformarlo en una respuesta a la vida y decirles, estoy aquí, quiero ser parte y quiero pertenecer. Y ayudan al alumno a traspasar las circunstancias que traen, que son las internas, pero además están las externas, las que le impone la sociedad, para traspasar esa etapa de la que nos habla Elizabeth Lucas, para traspasar sus límites y conformar parte de la sociedad. En la parte social, bueno, hacemos actividades lúdicas, recreativas, culturales, hacemos encuentros entre padres e hijos tan necesarios, ese momento de diversión y de compartir.
desarrollamos valores éticos y desarrollamos mucho la autoestima. En la parte del cuerpo, bueno, tenemos la enseñanza específica del golf, los ejercicios de coordinación, concentración posturales, los viajes deportivos y torneos inclusivos. Y el método educativo son las canciones compuestas especialmente para aprender a jugar al golf y desarrollamos la metodología basada en la comprensión y el razonamiento. Y les quiero dejar por último Inusikis, que tiene que ver con el tema de inclusión. Se habló siempre de integración. Lo voy a resumir rápido. Integración es un lugar donde hay un montón de elementos sin contacto entre ellos. Es un joven puesto en un aula sin que los demás lo acompañen. Es el joven en un trabajo solo y aislado. Eso no me servía. Tomé inclusión. ¿Qué es inclusión? La aceptación psicológica del otro. Esto que me remite a una gran presión social que me obliga en tiempos actuales a aceptar al otro, aun cuando yo ni siquiera lo haya elaborado realmente. Es muy difícil decir no quiero al discapacitado, no lo quiero incluir, no quiero incluir al diverso en el género, porque la situación de la sociedad me está llevando a esta aceptación. Entonces elaboré esta palabra, donde en el golf me ha dado una respuesta, pero también se da en el mismo trabajo, cuando desempeñamos las mismas tareas, las mismas cosas. Y entonces se produce, cuando estoy en la cancha, usando los mismos elementos, compartiendo los palos, riéndonos, trabajando juntos, que la persona común sale a jugar con un discapacitado y termina encontrando a la persona que está detrás del discapacitado. Y esto produce un asombro, produce un traspasamiento de la piel que se centra en las entrañas y aquí se da una primera aceptación. La segunda aceptación se da en el nous, que es en nuestro espíritu, a partir de verlos, a partir de ver el esfuerzo del trabajo, los valores de actitud, cómo se expresan, la parte lúdica, el conocimiento del juego. Entonces yo ya lo acepto al otro, lo voy incorporando en mi espíritu porque veo que el otro no es tan distinto como soy, sino que se asemeja dentro de las diferencias, tiene lo mismo que tengo yo. Y recién después de haber hecho la primera aceptación y la segunda, paso a la psiquis, donde estoy ahí sí elaborando esta aceptación desde una posición de igualdad. Aquí los vemos, esta es Vanina, esta es mi hija, compartiendo una caída, felicitándose por un buen trabajo, alojándose, charlando, yendo de un lado al otro. Y lo importante de esta inusikis, de esta aceptación del otro, ¿para qué sirve? Para darle una respuesta a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes vienen a buscar desafíos a nuestra escuela y a la sociedad para transformarlos en respuestas positivas y decir, estoy aquí, heme aquí, quiero ser parte, quiero pertenecer, quiero que me aceptes, que me incluyas y quiero conformar desde el mí, yo y desde el tú, un nosotros. Muchas gracias. María Carolina Cauceseli. Ella es counselor con orientación en logoterapia de 2013 al 2014 en Centro de Psicología Existencial y Logoterapia. Hizo un curso de posgrado en logoterapia y análisis existencial en el 2014 en la Universidad Católica de Argentina, una formación en focusing del 2015 al 2016 en el Centro de Psicología Transpersonal. Su experiencia laboral actual está trabajando en un espacio terapéutico de desarrollo personal, en counseling, logoterapia y focusing. Es codocente en la formación de focusing, actualmente en el Centro de Psicología Transpersonal. Trabaja en un voluntariado en hogares permanentes para personas con discapacidad en Cotolengo, Don Orión de Claypole. Bueno, buen día. Ante todo, muchas gracias por estar presente y por permitirme compartirles este trabajo que titulé La experiencia de la discapacidad, el encuentro humano como revelador de sentido de vida. Y lo realicé en el marco de un posgrado de logoterapia que hice hace unos años como trabajo final integrador de los contenidos que habíamos desarrollado durante el año
Y en este caso yo elegí una historia de vida. Honestamente me resulta complejo hallar como las palabras adecuadas que puedan abarcar o describir la experiencia, ya que esta historia de vida atraviesa mi propia vida en su esencialidad, ¿sí? Pero bueno, creo que es un signo claro, con rostros, con circunstancias, con espacios concretos y bien bajados, que hablan de esta humanidad posible que venimos compartiendo desde ayer, ¿sí? Y a modo de aproximación al tema de la persona con discapacidad, tomo un párrafo de Jean Vanier, que es la próxima, que en su libro Cada persona es una historia sagrada, nos dice: cada ser humano tiene su secreto, su misterio. Algunas vidas son largas, otras cortas. En algunos se ve claramente el sentido de su vida. En otros difícilmente se ve. Personalmente creo en la importancia de cada persona, sean cual sean sus límites o sus dones. Creo en la historia sagrada de cada persona, en su belleza y en su valor. Cada ser es importante, es capaz de evolucionar, de abrirse un poco más, de responder al amor, de acudir a un encuentro de comunión. Bueno, y con este texto que para mí es inspirador y Jean Vanier acompañó todo mi camino y mi recorrido, comienzo contándoles un poquito la historia, que en el año 2009, como parte de un proceso personal, decido hacer una experiencia de voluntariado en el Cotolengo Don Orione de Claypole, acá en la zona sur de Buenos Aires. El Cotolengo Don Orione, para los que no lo conocen, es un hogar permanente, una institución donde residen más de 400 personas con discapacidades múltiples que viven allí desde los primeros años de vida. La mayoría viven ahí por falta de recursos económicos y por ausencia de su grupo familiar. Mi experiencia personal en ese momento, hace 10 años, consistió inicialmente en irme a vivir un mes a uno de los hogares donde viven 30 chicas, 30 mujeres. Bueno, en ese contexto conocí a Pauli. Pauli, se las presento, que aquí está en la foto. Pauli es una de las residentes de este hogar y la protagonista de esta historia. Contarles un poquito sobre Pauli, los datos que en ese momento teníamos de ella, que nace el 24 de diciembre del 82 en un hospital público de acá de la ciudad de Buenos Aires, que es abandonada en el hospital, o eso se cree, no hay demasiada información de ese momento. De ahí fue derivada a la casa cuna, que vivió hasta los 7 años. Y a los 7 años, con un diagnóstico de parálisis cerebral y discapacidad intelectual profunda, es derivada al Cotolengo Don Orione, donde reside desde aquel entonces, desde sus 7 años. Bueno, estos son los escasos datos que tenía sobre Pauli cuando la conocí, hace 10 años. Pero bueno, claramente había mucho más por descubrir. Cuando comencé a estar en el hogar, Pauli permanecía levantada solo por las mañanas y después del mediodía ya iba a la cama hasta el día siguiente. El tiempo que permanecía a la mañana levantada en su silla de ruedas, estaba en un sector fijo del hogar, que es lo que muestra la primera foto, realizando, acá me cuesta como describirla, Pauli en aquel momento, pero realizaba constantes, intensos, violentos movimientos de impacto contra su silla de ruedas, contra el respaldo de su silla de ruedas. Visualmente a uno le parecía que hasta
la silla iba a darse vuelta de la intensidad de esos movimientos y por eso su silla debía estar como atada o amurada, sostenida a la pared, porque si no parecía que tenía como vida propia, ¿no? Esta realidad de Pauli limitaba toda posibilidad de compartir en otros espacios comunes, de interactuar con otros, con sus pares. Estaba en ese lugar, que era un pasillo, un lugar de paso. Entonces también ella lo que hacía era pegarse bastante fuerte con una de sus manos en la cabeza y también con sus manos tratar de estirarlas para atrapar a quien le pasara cerca. Y bueno, básicamente eso fue lo que sucedió la primera mañana que estaba en el hogar, sin siquiera haberme acercado a ella por iniciativa propia. Estiró una de sus manos y logró alcanzarme. Ese fue, yo lo llamo un momento claramente fundante en nuestra relación. Algo en mí se sorprendió significativamente de cómo se serenó al conseguirlo. Y algo en mí no tiene mucha más explicación, pero simplemente registré, sentí, empezar a tener muchas ganas de pasar tiempo con Pauli. Y bueno, y ahí empezó lo que llamo la experiencia de la relación, con todas las implicancias que este fluir constante relacional trae, ¿no?, a cada una de las personas involucradas, en este caso en mí y en Pauli. Y me parece importante aclararles que yo en ese momento no tenía ningún tipo de conocimiento acerca ni de formación acerca de cómo vincularme, de qué hacer, de cómo. Por lo que simplemente comencé intuitivamente a buscar espacios y tiempos para compartir, para estar juntas. Y acá Eugene Shendlin, filósofo y psicoterapeuta norteamericano, el padre del focusing, me ayuda bastante a describir el modo de relación que empezamos a construir juntas. Y permítanme leerles este texto que me parece significativo. Quiero comenzar por lo más importante que tengo para decir. Lo esencial al trabajar con otra persona es estar presente como un ser humano. Y esto es una suerte, pues si tuviésemos que ser inteligentes, o brillantes, o maduros, o sabios, estaríamos en dificultad. Sin embargo, nada de eso es lo que cuenta. Lo importante es ser un ser humano con otro ser humano. Reconocer a esa persona como la morada de otro ser que está ahí adentro. Y entonces solo estoy presente ahí. Y también está este otro ser. Si me llegara a mirar a los ojos, vería que soy un ser tembloroso. Y lo acepto así. Puede que no me mire, pero si lo hace, eso verá. He aprendido que esto es suficiente. Solo necesito estar presente. Lo que se necesita para el gran proceso terapéutico, para el gran proceso de desarrollo, es una persona que esté presente. Bueno, y así comenzamos a dedicar tiempo juntas, especialmente por las noches, como muestra la primera fotito, que Pauli está en la cama, porque era el momento de mayor serenidad en el hogar. Yo me iba junto a su cama y ahí pasábamos horas juntas. Y empezaba a descubrir que si repetía sus sonidos, eso le causaba gracia, que si buscaba su mirada durante cierto tiempo, ella comenzaba a buscar la mía, que si apretaba su nariz un par de veces, eso también la hacía sonreírse. Empezamos a salir del hogar, a salir de ese pasillo y a jugar juntas, a correr con la silla de ruedas, a hacer de sus movimientos constantes la posibilidad de divertirnos. También empezamos a generar actividades recreativas
en torno a la naturaleza, que eso es lo que muestra la segunda fotito, la que está más allá. Un día se me ocurrió bajarla de la silla de ruedas, me parecía que estaba bueno que mirara el mundo desde otra perspectiva, que tocar el pasto, y eso fue. Pauli bajó de su silla, pero me sorprendió muchísimo porque creo que a los 15, 20 segundos que la habíamos puesto en el pasto, solita se dio vuelta y comenzó a gatear y se comenzó a ir para todos lados. Este movimiento, esta posibilidad de movimiento le abrió muchas posibilidades a ella de interacción y de autonomía, de salir a buscar, ¿sí?, dentro de sus posibilidades. Y bueno, y se trató de estar ahí, ¿no?, de aprender, de confiar, de ir creando y descubriendo con lo que aparecía, con lo que surgía en ella y en mí, luces y sombras, de comenzar y recomenzar infinidad de veces, siempre con una actitud expectante y disponiéndome especialmente a no saber, ¿no? El no saber fue un gran portal. Y bueno, y así fueron pasando el tiempo. Imagínense que estamos hablando de 10 años, una sucesión de hechos, de momentos, de encuentros. Y esta diapositiva intenta como mostrar eso, como muchas fotos y no sin detenerme en ninguna, porque claramente el tiempo no me lo permite. Hay miles de anécdotas, pero mostrar cómo la vida de Pauli se fue desplegando y Pauli fue despertando, reconociéndose, siendo reconocida por otros, por sus pares, por el personal del hogar, sosteniendo la mirada, sonriendo, interactuando con lo que se le ofrecía, identificando voces, incorporando nuevos sonidos. Y con el tiempo empezó a salir de la institución, a estar presente en todos lados, en el barrio, en la plaza, en el súper, en el banco, tomar vacaciones, disfrutar de la pileta, le encanta la pileta, hay unas fotitos que lo muestran, compartir en familia, ven algunas fotos con mis sobrinitas también, y tener amigos, muchos amigos. Bueno, y de este modo siento esto, como la vida de Pauli se sigue desplegando y que su testimonio es una garantía enorme de las infinitas posibilidades que tiene la vida. Y acá me ayuda Shendlin también cuando dice que si bien podemos hablar de varios aspectos del cómo y el por qué se produce el cambio, todavía podemos insistir que no comprendemos la totalidad del proceso, que es demasiado abarcador y profundo. Y se trata de una cura que surge desde lo más profundo. Bueno, y claramente siento que esta historia de vida se ve atravesada por todo el pensamiento de Viktor Frankl. Siento que Pauli, al ser una persona en la cual sus dimensiones psicofísicas se ven profundamente afectadas, es una valiosa posibilidad, su proceso personal, de darnos cuenta en el modo en el que es capaz de expresarse la dimensión espiritual. Como Pauli ha podido tomar una actitud ante su destino desde su ser espiritual, respondiendo y pudiendo elevarse más allá de sus condicionamientos y trascenderlos. Bueno, ahí hay más fotitos y en la otra diapositiva cito 2 fragmentos de Frankl en El hombre doliente. En una me detengo nada más, hay una definición existencial, ontológica, y en esta perspectiva el hombre es un ser incondicionado porque no se agota en su condicionalidad, porque ninguna condición es capaz de definirle plenamente. La condicionalidad le condiciona, mas no le constituye. Bueno, y ahora sí, para terminar,
Y acentuando en esto que Frankl también, ¿no?, resalta que el sentido de la vida ha de buscarse en el mundo y no solo tan dentro del ser humano, ¿no?, como un sistema cerrado de autorrealización, sino que ser persona significa dirigirse hacia algo o hacia alguien. Eso, vamos a ver un videíto que muestra, espérame, así explico que vamos a ver. Pauli hoy, me voy a detener en una realidad específica de Pauli, en un espacio en los que Pauli comparte la vida, que es un centro barrial, que pertenece a la familia grande del Hogar de Cristo, que quizás algunos conocen, pero son pequeñas comunidades que acompañan la vida de los chicos en realidades de extrema vulnerabilidad social, ¿sí? Pauli hoy está presente en estos centros barriales, acompañando la vida de los chicos, revelando en estos encuentros con ellos, desde su propio proceso personal, revelándoles el sentido a la vida de ellos, ¿no? Entonces se armó un pequeño videíto testimonial del recorrido de Pauli en el centro barrial. Al principio muestra un poquito nuestra relación y después hay un testimonio de los chicos que me parece rico que lo vean. Así que dura 3 minutitos. Pauli es malcriada, pero a full. Acá se malcría, Pauli se malcría. Es como un ser que viene acá y te da paz. Cambia todo el entorno, cambia todo. Pero para bien. No, ni siquiera necesitas hablar. La mimás y ella va o te acercás y ella te agarra, te atrapa. Me sujeta de la pierna o me tira de la camiseta para que también pueda estar con ella. O sea, aprendí a encariñarme. Aprendí a abrazar, al estar. Sin decir nada te enseñan un montón, siempre. De que la vida la tenés que vivir como es, así. Plena y disfrutarla y sonreír todos los días. Y Pauli es una luz acá, ilumina a todo el hogar más que nada. Eso, queda la última diapositiva. Esa, bien. Bueno, Pauli me enseñó a abrazar, ¿no? Dice Sergio, es la mejor de las terapeutas. Y bueno, y para terminar, invitarlos, ¿no?, a seguir encontrándonos, como nos enseña Pauli,
Y como dice Jean Vanier, estar en relación es lo que nos produce la posibilidad de transformación. Tenemos un don maravilloso, el de facilitarnos los unos a los otros el despliegue de nuestra humanidad. Nadie transforma a nadie, nadie se transforma solo, solo nos transformamos en el encuentro con el otro. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora a Luciana Cordeiro Telles. El título de su trabajo es La autotrascendencia como punto de encuentro de las habilidades sociales en las relaciones humanas. Luciana es licenciada en Teología por la Facultad de São Bento de Río de Janeiro y graduada en Fisioterapia por la Asociación de Docentes de la Universidad Estácio de Sá. Realizó un curso de especialización en logoterapia y análisis existencial en la Universidad Católica de Petrópolis. Actualmente imparte cursos en teología y logoterapia con intereses en estudios e investigaciones en las áreas de psicología cognitiva y logoterapia. Estudiante de maestría em psicologia em la Universidade Católica de Petrópolis. Bom dia, meu nome é Luciana, sou brasileira. Vou falar bem devagar para que possamos todos compreender. Porém, caso há algum tipo de incompreensão, por favor, pode falar para mim que eu volto e a gente se comunica melhor. O tema da pesquisa, o tema do estudo é a autotranscendência como ponto de encontro das habilidades sociais nas relações humanas. Então, nós partimos do princípio desse problema. Esse estudo define o problema. Qual seria o problema? Estudar quais relações podem se estabelecer entre a autotranscendência como uma atitude favorável do encontro e as habilidades sociais no contexto das relações interpessoais. O objetivo geral desse estudo é exatamente a intenção de analisar a relação que existe entre o conceito da autotranscendência, no contexto dos estudos da logoterapia, e o conceito de habilidades sociais, considerando o primeiro conceito, que é a autotranscendência, como uma atitude que favorece o encontro das relações interpessoais. Podemos? A justificativa dessa pesquisa, desse estudo, no primeiro momento eu coloquei como a pesquisadora, eu sou membro da Igreja Católica e sou formadora de uma nova comunidade. Dentro da dimensão humana, eu tenho prestado alguns serviços para a Igreja Católica. Na verdade, esse estudo é um recorte da minha dissertação de mestrado. E o público-alvo da dissertação do mestrado, que eu concluí há pouco tempo, foi os coordenadores de pastorais das igrejas da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por isso, na verdade, como eu tenho muito contato com esses líderes da Igreja Católica, o público foi exatamente eles, os coordenadores de pastorais. Pode passar para mim? Por isso, sendo eles, o público, os coordenadores de pastorais, a necessidade de haver habilidades específicas para que esses coordenadores de pastorais consigam gerir esses grupos. Na verdade, a justificativa é porque, como eu tenho uma proximidade desses líderes religiosos, percebi numa investigação, numa observação, aliás, que havia algumas dificuldades de relação, de habilidades de relação, que, na verdade, tinham uma influência na eficácia da evangelização, como evangelizar. E, na verdade, o estudo se concretizou a partir dessa primeira observação, sendo eu uma membra da igreja e uma formadora de uma comunidade. Pode passar, por favor. A fundamentação teórica desse estudo começa nos pautando e falando sobre a contemporaneidade, apresenta várias mudanças no cenário global
que influencia diretamente as relações interpessoais. Então, nós percebemos que as mudanças no cenário político, social, a cultura capitalista, a influência midiática, isso tem influenciado muito as relações interpessoais. Percebemos, Bauman nos dá um contexto bem sólido para isso, né? E o quanto hoje as relações têm sido frágeis. Cada vez mais, as relações têm sido frágeis, os vínculos têm sido frágeis, exatamente por conta de um individualismo muito perene dentro do nosso cenário atual. Então, se percebeu, além de termos vários teóricos que já nos dizem isso, a dificuldade de ter habilidades que são habilidades próprias no contexto interpessoal. Ou seja, lidar uns com os outros hoje está sendo um problema para nós, principalmente porque nós não temos algumas premissas que a logoterapia nos ajuda, principalmente porque não temos o valor da vida, por exemplo, como um valor ético importante para que possamos ter relações saudáveis. Então, lidar uns com os outros hoje tem sido algo que nos causa dores existenciais. Eu acho que todos aqui já devem ter sido, tido uma experiência, por exemplo, de intolerância, de arrogância, por coisas pequenas, por coisas muito pequenas. E isso nos fala como está o nosso cenário hoje, como estão as nossas relações interpessoais. Então, nós estamos falando dessa base teórica, que é a logoterapia, reconhecida como psicoterapia do sentido de vida, fundada pelo psiquiatra e neurologista Viktor Frankl. Está a nossa base, uma das bases teóricas. E Frankl diz que, ontologicamente, o homem ele é um ser aberto, um homem que ele é aberto ao mundo, que decide e que vai além de si mesmo, para além de si mesmo. Nós ouvimos tanto sobre isso, mas o quanto isso impacta quando há uma consciência profunda que deveríamos ser abertos às relações e ao mundo. Outro conceito que nós estamos trabalhando nesse estudo é o conceito de habilidades sociais. Nós podemos dizer e definir habilidades sociais, segundo Delprete, como comportamentos socialmente desejáveis que ocorrem em situações específicas, onde a cultura guia os valores que podem produzir resultados desejados nas relações pessoais, sociais. Pode passar. Então, como a habilidade social, as habilidades sociais é um conceito que estudamos, na verdade, nós podemos dizer que as habilidades sociais são pressupostos, na verdade, pressupõem a construção de vínculos. Ter habilidades pressupõe a construção de vínculos, que, na verdade, os vínculos são inerentes à condição humana. Muito mais do que os vínculos serem inerentes à condição humana, porque nós estamos hoje com sede de vínculos genuínos, isso produz sentido de vida. Isso realiza sentido de vida. Nós talvez estamos buscando esses vínculos e esse preenchimento em outros lugares que não têm dado para nós esse preenchimento dos verdadeiros vínculos. Então, em termos franklianos, os laços afetivos, os vínculos afetivos, requerem de nós uma atitude de autotranscendência. Então, nós podemos dizer que a autotranscendência é o pilar da ação moral, ao qual o ser humano encontra um sentido autêntico no encontro com o outro. Então, partindo disso, em termos franklianos, quando nós dizemos que a autotranscendência é um pilar moral, ou seja, é um pressuposto, é uma premissa para eu ter relações genuínas, para eu ter vínculos autênticos, de fato, eu preciso estar aberto ao mundo.
De fato, eu preciso ter uma atitude de autotranscendência, estar aberto para me entregar em uma relação. Metodologicamente, nos estudos de metodologia, o estudo teórico que nós estamos apresentando aqui é uma revisão de literatura com esses dois conceitos, autotranscendência e habilidades sociais. Eu não consegui trazer o resultado da dissertação do mestrado, porque não deu tempo, por isso que é um recorte da dissertação. Mas, quando nós pensamos no público-alvo do mestrado, que foi os coordenadores de pastorais, nós pensamos que a conduta cristã deve ser marcada por uma apreciação dos valores éticos. É necessário que o modelo de vida cristã mostre os valores como possibilidade de conduta e como atitudes diárias. Ou seja, é necessário que aquilo que eu professo, aquilo que eu digo, que creio, esteja coerente com aquilo que eu me comporto. Uma coerência precisa existir. E isso foi uma das motivações anteriores desse estudo, porque, na prática, isso ocorre como um contratestemunho, muitas das vezes. Aquilo que eu professo, muitas das vezes, não é aquilo que eu me comporto, com aquilo que eu consigo agir na minha prática. Então, quando falamos de vínculos, podemos fazer alusão aos encontros existenciais. Quando anteriormente Delprete falava de vínculos, de habilidades sociais, nós podemos fazer alusão aos encontros existenciais. Frankl fala isso através dos valores de vivência. Ou seja, o encontro existencial é descrito através de valores que deveriam ser a referência da nossa conduta. Toralba diz exatamente que os valores precisam nortear a nossa conduta. E que valores hoje têm norteado a nossa conduta? Na verdade, dizemos muitas coisas. Queremos ser, mas muitas das vezes a prática, nós precisaríamos hoje nos questionar. Que valores são esses que têm conduzido, orientado, sido referência das nossas condutas? Não o meu bem-estar, mas o bem comum. Não somente a resolução dos meus problemas, mas ter a sensibilidade de compreender qual é a necessidade daquele que está do meu lado. Valores. E então eu trouxe, na verdade, o amor como o valor autotranscendente por excelência. Diz o autor que o amor é o valor mais vivo, mais excelente, que permite o ser humano alcançar a sua característica mais humana. E eu fiquei muito feliz de ver o trabalho da minha amiga, que apresentou antes de mim. Que beleza de trabalho. Que lindo ver essa atitude autotranscendente. Parabéns, porque eu fiquei emocionada com o seu trabalho. Que lindo perceber o amor. Ali não tem outra frase, outro conceito, né? O amor, só o amor nos faz olhar para o outro e perceber aquilo que ele mesmo não percebeu que há de potência dentro dele. Só o amor é capaz de olhar para a pessoa e não ver somente a aparência, mas olhar aquilo que está no interior. Nós estamos vivendo hoje vínculos que tão rasos, né, minha gente? Tão rasos, que, na verdade, qualquer erro que o outro possa fazer já me faz ter repulsa. Já me faz não querer mais ter você como um amigo, como alguém que eu amo. Quantas coisas têm nos dividido, quantas coisas, e nós não ainda conseguimos vivenciar o amor. Então, quando nós correlacionamos os dois conceitos, a autotranscendência nos estudos da logoterapia e as habilidades sociais como os estudos da psicologia cognitiva, nós podemos dizer assim: a autotranscendência nas relações humanas é descrita por Frankl em várias classes de habilidades sociais,
pontuadas por Delprete. Então, Delprete foi um autor que eu usei muito na minha dissertação, e ele fala de vários tipos de classes de habilidades sociais. Vários tipos. Uma delas é a empatia, ou seja, a capacidade de eu olhar para você e perceber o que você está sofrendo e me colocar no seu lugar. Manter e fazer amigos, hoje não tão fácil quanto talvez antigamente, manter as amizades, solidificar as amizades, expressar solidariedade, por exemplo, em gestos tão simples. Comunicação, nossa, quanto nós hoje, até esse tempo, nós ouvimos no Congresso, a capacidade de me comunicar, entendendo que eu sou diferente de você, te respeitando e, ao mesmo tempo, acolhendo todo o aprendizado que eu preciso ter ao me relacionar contigo. Expressar sentimento positivo e amor. Isso é autotranscendência. Habilidade de expressar sentimento positivo, expressar amor. Parece meio que... Obrigada. Parece que meio que algo que é muito simples ou até pouco notório, mas o quanto nós ainda precisamos aprender a expressar aquilo que sentimos. O quanto precisamos ainda falar das coisas do nosso coração. O quanto precisamos olhar para o outro e realmente falar, você é tão importante para mim. E isso é uma habilidade social que começa com o pressuposto, eu preciso estar aberta nessa relação, eu preciso estar entregue nessa relação. Pode passar? Então, as pessoas estão verdadeiramente sedentas de encontros genuínos, verdadeiramente humanos. O que seria um encontro verdadeiramente humano? Um encontro que toca a alma. Um encontro em que eu consigo olhar no teu olho, que eu consigo falar das coisas que eu estou sentindo. Quando eu sou presença para você, quando eu estou aqui perto de você, sou presença. Por exemplo, vocês conseguem me entender? Por exemplo, você já olhou para quem está do seu lado hoje, nos olhos? Faça essa experiência. Olha aí para quem está do seu lado. Consegue me entender? Será? Sim? Olhe para quem está do teu lado aí, ó. Olhe para quem está do teu lado. Olhe. Talvez foi um olhar tão rápido que você nem entendeu que ela está muito mal hoje. Talvez foi um olhar tão raso que ela está querendo te dizer tanta coisa. E a gente não conseguiu ter sensibilidade ainda para isso. Pode passar. Então, isso nos permite entender que o vínculo existencial, ele cura o nosso coração. O vínculo existencial é aquilo que sana, que trata das dores da humanidade. Talvez teríamos menos pacientes se tivesse vínculos mais autênticos. Se fôssemos mais presentes na nossa relação, na entrega da nossa relação. Finalizando o nosso estudo, a nossa apresentação, do ponto de vista teórico, foi possível considerar que a autotranscendência é uma atitude favorável para desenvolver as habilidades sociais dentro das relações interpessoais. Ou seja, de fato, a autotranscendência é uma premissa, é um pressuposto, não só a nível teórico, mas algo prático. Algo que me faz sair de mim mesma. Por exemplo, agora, nesse movimento de olhar para o outro, o quanto nós temos vergonha, medo, e mesmo assim permanecemos com medo da relação com o outro. Medo. O quanto estar aberto ao outro, estar aberto à relação, me faz ter e desenvolver mais habilidades sociais. A autotranscendência implica em conhecer o valor ético da minha vida e da vida do outro. Quando eu conheço o valor que tem a minha vida, aí, na verdade, Frankl diz muito bem sobre a singularidade de cada um. Quando eu conheço o valor que eu tenho e conheço o valor do outro, eu sei o que acontece quando nós nos encontramos. A sacralidade que existe, o sagrado que existe, quando eu e você nos olhamos nos olhos, e muitas das palavras são desnecessárias. É o encontro
existencial. Ali o amor acontece. Fecha essa apresentação, algumas das referências, mas com uma bela frase para nós levarmos para o coração. Pode passar? A grandeza de um momento, pela grandeza de um momento, se pode medir a grandeza de uma vida. Muito obrigada. Así que ahora viene Claudio Manuel Luis de Santana. Él es estudiante de maestría en la Universidad Católica de Petrópolis. Es licenciado en Filosofía en el 2004 y Teología en el 2010 por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. También es licenciado en Psicología por la Universidad Estácio de Sá, 2018. Posee un posgrado en Enseñanza de Educación Superior en la Facultad de la Meseta Central y la licenciatura en Filosofía en la Facultad Católica de Anápolis. Es sacerdote, párroco de la Arquidiócesis de San Sebastián de Río de Janeiro. Tiene experiencia en Teología y Psicología, centrándose en clínica, humanismo y logoterapia. Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria para mim estar aqui, poder partilhar esse trabalho. A nossa proposta é estudar o homem em busca de sentido frente à diversidade cultural. É um tema um tanto quanto ousado, difícil, perplexo. A gente fica perplexo com o tema, mas é algo que precisa ser conversado e multiplicado em seguida. Nós começamos com a pergunta. No mundo moderno, marcado por tantas mudanças, por tantas descobertas, e diante da diversidade cultural, é possível ao homem encontrar o sentido de sua vida? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, porque muitas vezes os pacientes, as pessoas às quais atendemos, que se mutilam, os nossos amigos que perdem a vida, quantas pessoas em depressão que vivem nessa sociedade, que é considerada como uma sociedade líquida, uma sociedade cheia de mudança, onde as pessoas parecem que malmente conseguem respirar. É um peso muito grande para essas pessoas sobreviver. É difícil para essas pessoas viver, como a Luciana disse, tendo esses encontros existenciais. E a pergunta, então, é, com tanta coisa que tem acontecido, com tanta mudança, os homens conseguem ainda, além de sobreviver, encontrar um sentido para as suas vidas? Os objetivos do nosso trabalho são 3. Em primeiro lugar, o primeiro objetivo é apresentar estudos acerca do tema da humanidade, ressaltando alguns aspectos da trajetória da investigação sobre quem é o homem ao longo da história. Então, o primeiro objetivo é estudar quem é o homem. O segundo objetivo é ressaltar alguns desafios encontrados pelo homem que vive numa sociedade multicultural. O segundo objetivo é analisar, então, a diversidade cultural e os desafios que o homem encontra hoje. E, por último, é refletir sobre a busca de sentido nesse cenário mundial. Então, nós vamos, em primeiro lugar, estudar o homem, quem é. Em segundo lugar, os aspectos desse homem nessa sociedade multicultural. E, terceiro, o aspecto do sentido da vida. Na contemporaneidade, como resultado do processo de globalização e tantas transformações culturais, o homem, às vezes, se esquece de quem é e acaba vivendo perdido e passa por um processo de coisificação, perde, inclusive, o sentido da sua própria vida. Quantas vezes nós percebemos que nós deixamos de amar as pessoas e passamos um processo de coisificação. Aquele slide que o professor Cláudio ontem passou a respeito do muro da relação com o outro, apresenta isso de uma forma muito clara. Como nós, numa relação, deixamos de amar
e tratamos o outro como um objeto. A gente sabe que existe já uma herança desde a Revolução Industrial até hoje acerca dessa realidade. Mas o que nos importa, em primeiro momento, é descobrir quem é o homem. Quem é o homem? E a gente vai fazer uma pequena viagem ao longo da história, só relembrando alguns pensamentos importantes. Em primeiro lugar, a gente lembra da filosofia clássica. A filosofia clássica, os gregos, eles se debruçaram em estudar quem de fato é o homem. E dois são os conceitos básicos a respeito de quem é o homem para os gregos. Em primeiro lugar, o conceito de que o homem é, sem sombra de dúvidas, um animal que pensa, um animal lógico. Ou seja, o homem se distingue dos outros pela capacidade que tem de raciocinar, de pensar sobre si. E logo em seguida, o homem é visto como um ser político, ou um animal político, zoopoliticon. Isso também foi ressaltado ontem pelo professor Cláudio, foi muito feliz quando ele disse isso. Então, o homem, em primeiro lugar, é visto como um ser lógico, em seguida como um animal político. Só que, com o passar do tempo, a gente vai encontrar a distinção e a conceituação de Aristóteles. Aristóteles vai dizer que, sim, o homem é um ser que pensa. O homem é, sim, sem sombra de dúvidas, um ser político, social, mas, acima de tudo, todas as atitudes que o homem possui levam a um destino só, a felicidade. E Aristóteles vai, então, dizer que o homem, em sua essência, é um ser que busca ser feliz. Como, por exemplo, a gente perguntar aos nossos amigos, por que você trabalha tanto? Ele vai dizer, porque eu quero dar à minha família algo de bom. E por que você quer dar algo de bom à sua família? E ele vai dizer, porque eu quero expressar o meu amor por ela. E por que você quer expressar o seu amor por ela? Porque, no fundo, eu quero que ela seja feliz. Ou seja, tudo o que fazemos, no fundo, significa que a gente deseja, nas nossas atitudes, encontrar a felicidade, como diz Aristóteles. Passando, nós vamos ter a conceituação de Santo Agostinho, que vai dizer, o homem é um ser racional, o homem é um ser político, sim, o homem é um ser que busca a felicidade, e Santo Agostinho vai dizer, essa felicidade ele só vai encontrar encontrando a Deus. Santo Agostinho faz duas distinções. Ele diz, na verdade, que o homem é composto de corpo e alma. Ou seja, daí ele vai encontrar o caminho perfeito que se dá em Deus. Com o pensamento do renascimento, nós encontramos uma grande ruptura. Ou seja, o homem não se destina mais a Deus, mas o homem é o centro a partir de agora. E o renascimento percebe, tem esse viés de olhar e fazer com que o homem se enxergue agora sim como centro. Há uma ruptura do pensamento vigente e o homem passa a ter uma compreensão mais antropocêntrica de si e da realidade. Ou seja, a gente poderia, a partir de agora, continuar citando outros estudiosos, outros filósofos, mas a gente para, porque a gente, no fundo, quer ressaltar duas características que tanto os antropólogos quanto os cientistas, eles concordam. Em primeiro lugar, há uma concordância de que o primeiro homem nasceu e viveu na África por milhões de anos. E, a partir daí, ele conseguiu se espalhar pelo mundo com muita tranquilidade, sobrevivendo e tendo sucesso. Ora, esses antropólogos e esses cientistas, eles têm duas características que são básicas, que se diferem dos outros animais. Em primeiro lugar, é a singularidade humana, que, por meio de uma genética que é perpassada de espécie em espécie, se diferencia do animal. Ou seja, uma outra característica, vai nos dizer o antropólogo Ingold, que a palavra humanidade, a partir de então, deixa de significar um somatório de seres humanos, membros da espécie animal Homo sapiens, e se volta ao estado e à condição humana de ser, veementemente oposta à condição de animalidade. É interessante, então, a gente notar que, a partir daí, a gente vai começar a ter uma preocupação global, integral do homem. Não uma visão apenas cientista ou uma visão humana, mas nós precisamos de uma visão completa, uma visão global de quem que é, de fato, o homem. O homem é um ser biopsicossocial e espiritual. E isso é importante para nós, porque
nós não reconhecemos o homem apenas por causa de uma dimensão biológica ou de uma dimensão política, social. Não, existe uma inteireza no homem. E a logoterapia, então, vai dizer para nós que ele é o único animal a pensar sobre a satisfação de sua vida. Pode passar. Quando o homem consegue pensar sobre a sua satisfação de sua vida, ele, no fundo, consegue pensar sobre o sentido. E vai dizer o Victor que o homem é um ser em busca de sentido, constituído e ordenado para, não só simplesmente para o que é, para ele próprio, mas é direcionado a um sentido a ser realizado. Nós sabemos que o Victor passou por 4 campos de concentração. Victor Frankl passou por 4 campos. E quando ele entrou no campo de concentração, a primeira coisa que ele fez foi um pacto com ele mesmo. Ele disse: eu tenho 3 objetivos. Em primeiro lugar, eu quero, nesse pacto, dizer que eu quero sobreviver. No segundo momento, eu quero aprender e ter algo para ensinar as pessoas de tudo que eu estou vivendo aqui. E por último, quando ele fez um pacto consigo, Victor disse: eu quero viver porque eu tenho algo para se terminar lá na frente. Eu tenho algo que está interminado e preciso completar. Ou seja, esse sentido da vida nos coloca, nos empurra lá para frente. A gente precisa, de fato, fazer um pacto com a gente. A gente precisa, de fato, lembrar do que precisa ser conquistado, do que precisa ser realizado, assim como o Victor fez. E essa busca de sentido, ela se dá de forma individual, ou seja, eu tenho que realizar o meu sentido. E de forma exclusiva, ou seja, eu não consigo passar para outras pessoas. É algo pertinente, pessoal. Ou seja, você tem um secretário, você tem alguém que cuida das suas coisas, e você pode pedir a ele quase tudo. Você pode pedir para ele fazer compras, para ele ajeitar sua agenda, você pode pedir muitas coisas, mas você não pode pedir: consegue para mim o meu sentido da vida. Porque é algo pessoal, exclusivo e intransferível. Ou seja, o que Victor, no fundo, quer ensinar a gente é que nós precisamos, hoje, nós somos chamados a oferecer o melhor que possuímos de nós mesmos no mundo. Que interessante, porque quando nós somos crianças, pequenos, os nossos pais perguntam: o que você vai ser quando crescer? Ou seja, como você vai ganhar a vida? Então, desde pequeno, nós somos convidados a perceber o que eu vou receber, o que eu vou ganhar, o que eu vou ter. E a proposta do sentido da vida é justamente em oferecer o melhor que nós temos hoje, na presente vida, onde nós estamos. E, enfim, um dos conceitos fundamentais, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando da logoterapia, é o conceito ser no mundo, que é um conceito importante para nós, porque Victor vai dizer que não existe um significado geral para a vida, mas cada momento consiste num significado em si mesmo. Dessa forma, nós somos convidados a viver os valores vivenciais, como bem falou a Luciana, um encontro, amando alguém, eu me realizo vivendo dessa forma. Em segundo lugar, pelos valores criativos, como o nome já diz, criando alguma coisa, também em 2 níveis, no nível científico e no nível cultural. E, por último, os valores atitudinais. Ou seja, existe uma situação na minha vida com a qual eu não posso mudar, mas eu preciso, a partir dali, tomar uma mudança, uma atitude que seja capaz de dar sentido. Por exemplo, estou numa cadeira de roda, eu não tenho como mudar essa situação, eu sou cadeirante, mas a partir dali eu resolvo viver. Ou seja, essa tomada de decisão valorativa me faz encontrar o sentido. Assim sendo, a gente sabe que a gente precisa criar. O homem, ele é um ser no mundo, ele vive os valores e ele cria. E quando ele cria, isso afeta toda a realidade, inclusive a realidade cultural. Então, nós precisamos falar agora de diversidade cultural, que é um conceito criado para compreender os processos de diferenciação entre as múltiplas culturas. As múltiplas culturas compõem o que chamamos de identidade cultural e os indivíduos da sociedade. Pode passar. Eu ia fazer uma brincadeira e lembrar, porque, no fundo, quando a gente fala dessa diversidade cultural, a gente está falando sobre um substrato particular. Ou seja, cada povo
tem em si uma substância, ou seja, uma essência própria. E isso a gente nota, é claro, como está dizendo ali, pelo idioma, pelos costumes, pela religiosidade. Isso tudo acontece pelo folclore, pelas comidas típicas, enfim. E essa diversidade cultural se diz respeito à pluralidade de um povo, à multiplicidade de uma nação e à variedade de uma etnia. Ou seja, essa diversidade cultural que a gente vive hoje traz um grande prejuízo também. São coisas muito boas, as quais nós podemos mencionar, mas a gente não pode esquecer que existe, sim, aspectos aos quais nós devemos tocar. Inclusive, essa é a proposta do Congresso, de fazer com que essas diversidades tenham um ponto de encontro. Então, a gente precisa falar sobre isso. São situações difíceis as quais nós precisamos tratar, mas precisam ser mencionadas. O multiculturalismo produz intensas mudanças demográficas e culturais. E isso gera atrito. E isso, muitas vezes, provoca situações desconfortáveis, tais como algumas consequências. Em primeiro lugar, a realidade exodal dos migrantes. Os países têm medo. As portas são fechadas. Por quê? Porque eu tenho medo de perder a minha cultura. Eu tenho medo de perder a minha religiosidade. Eu tenho medo de perder aquilo que é essencial e aquilo que é próprio da minha etnia. Nós temos o problema da intolerância religiosa, onde não há um espaço, muitas vezes, para o diálogo, um fechamento. Quantas pessoas nós temos visto que estão sendo bombardeadas? Quantos povos nós temos visto que estão sendo massacrados justamente pelo fruto da intolerância religiosa? E também o isolamento social, que produz, é óbvio, nós nos fechamos, nós nos trancamos e nos isolamos socialmente. 3 características nós vamos refletir rapidamente. Primeiro, etnocentrismo, que é fruto da diversidade cultural. O etnocentrismo consiste na observação de outras culturas em função da própria cultura, com o objetivo de hierarquizar a sua como mais importante. Daí a gente tem, então, 3 consequências. Quando eu penso que a minha cultura é melhor e mais importante que a outra, eu tenho a xenofobia. Nós temos, infelizmente, o racismo e o chauvinismo, que é, sem sombra de dúvidas, o ufanismo, a defesa da nação, do meu país, dos meus costumes, e eu não quero saber absolutamente de quem é diferente de mim. Pode passar. O segundo, nós temos o culturalismo. Culturalismo ou relativismo cultural, que tem um aspecto positivo. Sim, o culturalismo apresenta a defesa e a tolerância das diferenças e o respeito pela outra cultura, diferente dos padrões de comportamentos e sistemas dos valores e dos povos. Sabe que nos ajuda, que foi uma importante ferramenta para o culturalismo? A internet. Hoje, com a internet, nós conseguimos observar como o outro vive, nós conseguimos entender como os outros vivem e nós podemos nos associar em meio a isso. No Brasil, por exemplo, você vai num shopping center e lá você encontra uma comida japonesa, lá você consegue encontrar uma comida do México, uma carne maravilhosa da Argentina, e tudo no mesmo lugar. Por quê? Justamente o fruto do culturalismo. Pode passar. E aqui a gente termina falando sobre o interculturalismo, que também é algo positivo, nós vamos ressaltar algo positivo, propõe a promover a compreensão da natureza plural das culturas, fomentar o diálogo entre elas e compreender a complexidade e riqueza das relações entre diferentes etnias, colaborando na solução dos problemas mundiais, em diálogo entre as culturas e a forma de robustecer e enriquecer todas as realidades do globo terrestre. Assim, a humanidade tem o ponto de encontro. E a gente precisa falar sobre isso porque, no fundo, a gente sabe que todas as nações, qualquer que seja, não conseguiu atingir o nível que elas mesmas esperam de si. Ou seja, existe uma desigualdade, existe, sim, algo difícil de conviver entre eles, existem problemas que são próprios e, com a ajuda do outro, é possível, sim,
essa colaboração mútua é possível, sim, ajudar, até mesmo solucionar. É algo complexo, é algo que não é simples, mas é algo que precisa ser pensado e refletido. Pode passar. Já encaminhando para o final da apresentação, nós falamos sobre esse último conceito de Frankl. Ele vai dizer que o ser humano necessariamente é aquele que se ultrapassa. Ele transcende a si próprio, e essa transcendência é a existência do seu próprio existir. A Lu falou bem disso. Ou seja, nós, enquanto homens, precisamos repensar e nos transcender. Ou seja, eu tenho a capacidade, dentro de mim, existem recursos aos quais eu posso fazer contato e, a partir daí, ser melhor. Repensando a história de vida e, como a gente está aqui fazendo no congresso, um congresso de psicologia existe, tem sentido, se nós multiplicarmos aquilo que nós aqui recebemos. Então, a partir daí, então, nós vamos para as nossas considerações finais. Podemos observar que a humanidade, então, necessita dar passos, caminhar respeitando a diversidade da vida, a diversidade e a vida, uma vez que seja necessário reaprender a conviver em um cenário de mundo plural, considerando e defendendo todas essas realidades que constituem a verdadeira beleza da expressão de todos os povos, raças, línguas e nações. Desse modo, a logoterapia, como já mencionada, está baseada na crença de que o principal objetivo do homem se encontra no sentido da sua vida. Desse modo, a escola frankliana demonstra ao mundo a capacidade de colocar-se em relação com o outro, para que aí sim seja, em nível pessoal ou global, o caminho para a superação das diferenças e que elas, antes de ser um problema, são um caminho eficaz, ponto de encontro. Em suma, nós terminamos dizendo que constata-se que todas as diferenças são, no fundo, a beleza e o colorido multicultural, que são, e é possível, a causa que seja da diversidade, antes de segregar, separar, pretende unir e conceder à humanidade cada vez mais próxima do seu sentido de vida. Aqui está a nossa bibliografia, pode passar. Muito obrigado a todos.